Estamos diante do encerramento, né, do desfecho do discurso dele. E é um discurso bastante rico, né, bastante cheio de detalhes, né, com uma riqueza de conteúdo, né, com uma polimorfia de informações, né, que dizem respeito à nossa vida moral, ao nosso cotidiano, à nossa experiência enquanto criaturas evangelizadas, né? Cada trecho que Eusébio aqui coloca, que Eusébio aqui levanta, é de uma riqueza impressionante, né? Eu acredito que cada parágrafo aqui, né, Jorge? Cada parágrafo aqui tem material para a gente discutir a noite toda, pelo menos de maneira isolada. E é claro que a gente não vai se alongar por demasiado em parágrafos isolados, né? Porque senão o estudo ficaria inócuo, né? Porque são realmente colocações muito profundas e colocações muito abrangentes também, que dizem respeito à vida do indivíduo enquanto encarnado, né? A longo prazo. Né? Então, nós temos aqui alguns itens, no entanto, que valem a pena, pelo menos, citarmos no intuito de suscitar ou fomentar reflexão. Né? Uma delas é quando Eusébio diz mais ou menos assim: impossível é progredir no século sem atender às obrigações da hora. É interessante como os espíritos se referem a essa questão do dever, né? Como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o dever, capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto sobre isso, né? O dever moral, que tem a ver com essa obrigação e que está relacionada a um conjunto de atitudes exteriores, ou seja, de comportamento, não é apenas um sentir, porque o sentir é interior. Né? Eu posso sentir, eu posso pensar, eu posso ter sentimentos e planos fantásticos, né? Mas aqui, obrigações da hora, dever tem a ver com conduta, tem a ver com comportamento. Né? E isso é interessante porque se a conduta isolada de um indivíduo não diz totalmente da sua realidade interior, e a realidade interior é a que é mais importante, não podemos prescindir, não podemos dispensar da conduta do indivíduo para medir o seu nível, porque é pela conduta que a gente mede o nível do indivíduo. A cada um segundo suas obras. Aliás, o próprio Eusébio cita isso na colocação dele, né? Então, é interessante porque, assim, o comportamento nosso, né, o nosso comportamento em termos de obrigações cumpridas, não é suficiente para a completa plenitude e iluminação, como eu falei hoje numa palestra, hoje mais cedo, né? Tem gente que aplica passe há anos irritada. Eu não me aguento mais esse povo aqui, enchendo aqui a sala de passe. Está fazendo, mas por dentro nem sempre está aproveitando aquilo que está fazendo. Né? Porque o comportamento, a ação é importante, mas a ação não é suficiente isolada se não tem o coração envolvido. Porque se a ideia, o objetivo é o progresso interior, é o melhoramento da criatura, o serviço é um grande recurso para isso. Mas só o serviço não é suficiente. É eu deixar que o serviço que eu faça em mim a mudança ideal, o crescimento ideal. Porque o serviço que eu construo nesse mundo material, uma hora vai deixar de existir. Como, aliás, grandes obras deixaram de existir. Cadê a casa de São Francisco? Da época dele, quando ele estava encarnado? Não existe mais a instituição. Aliás, cadê a Casa do Caminho? A igreja de Jerusalém, onde Pedro, João, Tiago, o próprio Estevão, Saulo de Tarso, mais tarde Paulo estiveram. Cadê essa Casa do Caminho? Só que eles continuam sendo eles. Onde estiverem, levaram consigo a obra. A obra exterior morreu. A instituição de pedra morreu. Mas o que é que eles fizeram da obra e o que é que, fazendo na obra, a obra fez neles, é o que é mais interessante. Né? Como eu costumo dizer, Divaldo, quando desencarnar, não vai levar a mansão do caminho, mas vai levar uma mansão do caminho dentro dele, que foi aquilo que ele construiu dentro, fazendo a mansão do caminho. Essa é a questão. Então, é interessante porque assim, os espíritos sempre batem no serviço, no trabalho, na obrigação da hora. Né? Impossível progredir no século sem atender às obrigações da hora. Mas levando em consideração isso que a gente está dizendo aqui. Para não pensarmos que o progresso moral é apenas uma vida ativa do ponto de vista exterior, diligente. Uma vida apenas de diligência.
Emmanuel tem uma mensagem que vai dizer a ação constante nem sempre é progresso. Até porque umbral, o que tem de ação no umbral, o povo não para. Mas que tipo de ação? Né? Não é apenas uma vida operacional, uma dinâmica braçal. Né? Mas aonde é que a nossa alma se... Agora também, não dá para... Por isso que diz, é impossível. Por que é impossível? Porque não dá para prescindir do serviço. Se você quiser progredir apenas fazendo meditação, não vai conseguir. A meditação é importante, né? O mergulho interior. Mas o serviço é a grande ferramenta levada a essas considerações, para não nos transformarmos apenas em ativistas sociais, né, exteriores. E aí ele entra numa consideração aqui que eu acho interessante. Né? Não basta crer na imortalidade da alma, não basta para o arrojado conhecimento da redenção, simples reconhecimento da sobrevivência da alma e do intercâmbio entre os dois mundos. E ele diz, os levianos e os maus, os ignorantes e os estultos podem se corresponder igualmente à distância de país a país. Olha que coisa interessante que Eusébio está colocando. Ele está dizendo o seguinte, comunicação mediúnica é correspondência. Qual é o mérito que você tem de mandar um e-mail ou de receber um e-mail de alguém? Porque é correspondência. Eu vejo muita gente, às vezes, inclusive assim, espantados porque um espírito nobre se apresentou em sessão mediúnica e tal espírito se manifestou. O problema não é o tal espírito se manifestar, porque às vezes é misericórdia. O problema é a gente estar na faixa dele. Porque ele via a nossa faixa, isso acontece a miúde em nossas reuniões. O médium sincero, honesto, quando vem uma entidade dessa, fica se sentindo um pouco, meu Deus, um pouco não merecedor, quando é honesto. E quando não se acha missionário igual a Bezerra de Menezes. Mas quando realmente é honesto, ele fica com aquela sensação da presença da entidade que passa, da mesma forma que os espíritos sofredores nos passam uma inquietação e uma ansiedade, as entidades nobres nos transmitem uma sensação indescritível de colocar em palavras. Uma sensação assim que a gente sai da mediúnica querendo, como eu costumo dizer, eu digo isso lá para o grupo nosso, né? Eu saio da mediúnica com a vontade assim de amar todo mundo. Depois eu volto ao normal. Eu volto ao meu convencional, ao ego. Né? Mas inicialmente eu saio assim com a compaixão. As coisas materiais praticamente perdem um sentido assim para mim. Né? Não dou aquele valor que normalmente a gente dá. Aí depois a gente vai saindo. Por quê? É aquela sensação da entidade, a sensação, né, indescritível, né? que a presença espiritual deixa. Então, o que é que os espíritos estão dizendo aqui? Que mediunidade é correspondência. Né? É correspondência, não é? Eu me lembro de Pastorino disse isso em Sabedoria do Evangelho, um trecho muito rápido, que Chico Xavier, estando com ele, percebeu uma entidade muito nobre perto dele, assessorando os trabalhos dele. Um vulto dos mais conhecidos da história do cristianismo. Pastorino ficou tão assustado com isso que disse, Chico, você está vendo direito? Você está realmente percebendo direito? É fulano de tal? Tratava-se de um espírito, né, um dos grandes, né, homens, né, um dos grandes ícones da tradição cristã. E aí Chico diz assim, meu filho, não fique feliz não, porque isso é acréscimo de responsabilidade. Se você tem uma entidade dessa aí, assessorando você, significa que a exigência, a expectativa é maior. Então é necessário se corrigir, se moderar, né, mudar a conduta. Pastorino tinha um hábito, quanto mais de fumar, e conseguiu, no final da existência, romper com o tabagismo. Então a gente vê que não é atestado de grandeza receber as entidades nobres nas reuniões mediúnicas, né? Se manifestar. Até porque as entidades nobres normalmente são austeras. Eu confesso que eu tenho uma grande dificuldade de entender os guias que sempre estão passando a mão pela cabeça dos médiuns, elogiando os médiuns, fazendo carinho, dizendo que são fantásticos, etc. Os guias espirituais de nossa reunião nunca fizeram isso conosco. Muito pelo contrário, são sempre disciplinados naquela condição de pai ou de mãe, mas sem muita intimidade, como esses médiuns aí descrevem, Chico, Divaldo, que é aquela austeridade sem uma intimidade vulgar conosco, porque se trata de um tutor, né, de um orientador. Né? Amoroso, afetivo, mas também austero. Né? Mas essa correspondência, né, não é critério necessariamente de evolução. É isso que ele está dizendo aqui. E ele está dizendo o seguinte, que não basta a gente estar em transe ou abrindo as portas do intercâmbio mediúnico. Porque o intercâmbio mediúnico pode ser também acréscimo de responsabilidade.
A estrada de Damasco simboliza para o espírito de Saulo de Tarso um acréscimo de responsabilidade. Porque a partir dali, ele teve uma noção maior que rasgou diante dos seus olhos. Ele viu o próprio Cristo, né? Ele foi tocado nos sentimentos. A partir daí, ele tinha uma responsabilidade muito maior. Emmanuel diz isso no prefácio de Paulo Estevão, né? Ele diz: podeis objetar que Paulo recebeu uma visita pessoal de Jesus, mas a maioria ignora dos sofrimentos que lhe estavam reservados e que não constituía em nada uma graça, muito pelo contrário, um acréscimo de misericórdia que ele deveria honrar ao longo dos anos. Porque senão a gente constitui privilégio. Muita gente diz: eu gostaria tanto de ter aquela paranormalidade de um Chico Xavier, ter Emmanuel toda hora me chamando a atenção. E os sofrimentos dele, né? E o preço a pagar por isso. Até porque todo médium que tem um raio de ação muito forte, como era o caso de Chico, tem para os dois lados. Chico vivenciava, em alguns momentos, muitas tentativas de assédio, noites mal dormidas, sacrifícios, encarnados perturbados que chegavam a ele, que derramavam sobre ele perturbações. O mal-estar, né? As consequências de espíritos ignorantes, porque a gente só vê a parte boa, né? A parte da glória, psicografando essas obras grandiosas, né? Esses grandes conceitos que iluminou vidas, né? E o preço que ele teve que pagar pela missão. Então, é interessante isso, né? Porque a faculdade mediúnica em si não é critério, como o contato mediúnico em si não é critério. E em alguns momentos, Chico esteve em situações embaraçosas que Emmanuel não corrigiu. Já contei aqui que quando a revista O Cruzeiro fez uma reportagem com ele a princípio, a revista O Cruzeiro, quem se lembra, quem era da época, né? É uma revista famosíssima, não apenas aqui no Brasil, mas no continente, né? Mais famosa do que essas aí que estão aí hoje, conhecidas no Brasil. Davi Nassi e Jean Mazon visitaram-no e fizeram toda uma reportagem. Chico era uma alma muito boa, mas era tão ingênuo que os repórteres, jornalistas, conseguiram convencê-lo a ele entrar dentro de uma banheira, segurar uma vela na mão, colocar um monte de coisa aqui no pescoço, de patuá, de um monte de coisa, um monte de amuleto. Não, a gente está fazendo isso para ver se fica bonito e conseguiram levar. Chico era de uma ingenuidade cor-de-rosa. E levaram ele de tal forma, dessa forma, que essa foto ficou estampada. E disseram: Chico, depois a gente passa a apreciação sua, se você concorda ou não. Não fizeram nada disso, muito pelo contrário. E se ficar bom, a gente publica. Saiu na capa. Na capa da revista Cruzeiro. Foi péssimo na época para o movimento espírita, não para o espiritismo, mas para o movimento, né? Porque passou uma má impressão, como se ele fosse um macumbeiro vulgar. Essa era a ideia, né? Ele chorou copiosamente. Emmanuel apareceu certa vez e disse: agora não tem jeito. É reunir os cacos. Porque a gente pensa que o médium, o guia está sempre tirando os obstáculos à frente. Seria um privilégio. Quantas lágrimas ele derramou que Emmanuel não podia fazer nada. O sofrimento com Valdo Vieira, né, que ele viveu mais tarde. O sofrimento com seu sobrinho, Amaury Pena Xavier, que depois de conviver com ele, psicografar algumas mensagens, foi subornado para aparecer numa imprensa, num veículo de imprensa e dizer que aquilo era tudo mentira, que ele copiava de livros de autores e que Chico Xavier, o tio dele, fazia a mesma coisa. Chico sofreu, ficou desnorteado na época. Mais tarde, esse sobrinho foi a Chico pedir perdão, enlouquecido de remorso, deu para beber, tornou-se um alcoólatra e mais tarde se suicidou no hospício, tocando fogo na própria cama onde estava deitado. Chico, inclusive, uma carta a um amigo seu, ele descreve esse processo de Amaury Pena Xavier. Então nós vemos que não é simples, né? Não é um intercâmbio por si só que é critério de evolução. E muita gente acaba caindo nessa armadilha, principalmente os médiuns. Pelo fato de estarem sentindo a presença dos benfeitores, consideram aquilo resultado de mérito pessoal. E não convite a um trabalho, né? Acréscimo de responsabilidade, né? Então, isso é muito interessante, né? Os levianos e os maus, os ignorantes e os estultos podem se corresponder igualmente à distância, de país a país. Ou seja, se corresponder não tem nada a ver com moralidade. Para a nossa vanguarda de obreiros decididos e valorosos, passou a fase de experimentação fútil
de investigações desordenadas, de raciocínios periféricos. Aqui vale também um comentário, porque cada trecho desse de Eusébio é um universo, né? Veja a capacidade de espírito superior, né? Diz muito em poucas palavras, né? E em poucas frases que a gente pega aqui, a gente tem tanta coisa para comentar. Ele está dizendo o seguinte: passou a fase de experimentação fútil, de investigações desordenadas, de raciocínios periféricos. Ele está falando da parte experimental, da parte de investigação. E aqui há um adendo muito importante. E eu sei que alguns espíritas defendem muito o aspecto científico da doutrina e devem defendê-lo. O aspecto científico da doutrina é importante, mas existe muita presunção em relação também ao aspecto científico da doutrina. Há uma tendência de a gente achar que a doutrina espírita é uma ciência acadêmica como uma ciência oficial. E que a gente deve lutar dentro da academia para provar à ciência oficial que o espiritismo é uma realidade. O espiritismo não precisa disso. Kardec, em alguns momentos na obra básica, diz: o espiritismo não é da alçada da ciência. Significa dizer, não é que o espiritismo não respeita a ciência e até segue os passos naquilo que a ciência é especialista, que a gente deve seguir realmente. Mas o espiritismo não se submete totalmente à ciência, até porque o objeto de estudo do espiritismo é totalmente alheio à ciência oficial. O objeto de estudo dos espíritos é a relação do mundo material com o mundo espiritual. A ciência oficial já parte do pressuposto que não existe espírito. Né? Como, a priori, né, é conceito teórico. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? E aqui ele está fazendo alusão à fase de experimentação. Não apenas a fase de experimentação lá de Kardec, das mesas girantes e dos pesquisadores lá do passado, né, de Richer, Gustave Gelée, aqueles grandes pesquisadores, Aksakov, né, os grandes pesquisadores que pesquisaram os fenômenos, Crookes, Lombroso e assim por diante. Não está dizendo apenas daquela fase especificamente, porque aquela foi também uma fase importante de experimentação. E eu sempre chamo a atenção o seguinte: na ciência oficial, as pessoas não ficam repetindo aquilo que outros cientistas já confirmaram, já comprovaram. Os espíritas querem continuar repetindo aquilo que Crookes fez. Em vez de ler a pesquisa de Crookes, pegue o livro de Crookes e veja o que é que ele fez, o rigor metodológico dele, o que é que ele avaliou, o que é que ele investigou. Então, ninguém fica assim: não, eu não sei se o vírus da AIDS existe, eu quero confirmar por conta própria. Eu vou no laboratório, pego o microscópio eletrônico, vou chegar à minha própria conclusão. Eu não sei se o mundo subatômico, se João Dalton e os grandes teóricos da química e da física tinham razão em relação ao átomo, ao neutrino, aos elétrons. Eu vou querer saber se realmente existe isso. Ninguém fica isso. Aceita aquilo que outros antes, porque senão a ciência sempre ia começar do zero. Toda vez um pesquisador ia querer começar a provar tudo para depois chegar adiante. A ciência também parte das conquistas que já foram feitas e vai havendo desenvolvimento no edifício. No espiritismo, em alguns setores da experimentação espírita, nós vemos a pessoa querendo repetir os mesmos fenômenos de efeito físico, de materialização. Cabe. É possível fazer com seriedade, tanto é que Eusébio diz assim: natural é que os aprendizes recém-chegados experimentem, examinem, operem sondagens e evoquem teorias brilhantes em que as hipóteses concorram ao lado da exibição personalista, compreensível e razoável. Toda escola caracteriza-se pelos diversos cursos que lhe formam os quadros e as disciplinas. Não nos dirigimos aqui, porém, aos que ainda sonham na clausura do eu, enredados nos mil obstáculos da fantasia que lhe cristaliza as impressões. Ora bem, de um modo coletivo, aquela fase da experimentação mais intensa acabou. Até porque, meus amigos, aqui vai uma reflexão interessante. Na época de Kardec, na época ali do século XIX, os fenômenos, por exemplo, de efeitos físicos, de mesas girantes, de materialização, chocavam muito mais do que hoje. Hoje, esses fenômenos repetidos, há uma possibilidade muito maior de suspeita de fraude do que na época. Porque hoje a gente tem tecnologia. Não teve outro dia que apareceu aí na televisão Michael Jackson fazendo um show com um cantor? Voltou do mundo espiritual para fazer um show. Graças à tecnologia que projetava a imagem dele e ele parecia que ele estava realmente no show. Então hoje a gente tem
recursos tecnológicos que faz a pessoa duvidar muito mais. Por isso Kardec vai dizer, as manifestações inteligentes no futuro serão muito mais patentes no sentido de prova. Por quê? Porque as manifestações inteligentes são mais improváveis da fraude. Por quê? Porque se um fenômeno físico eu posso aqui criar um espetáculo de ilusionismo e produzir, um fenômeno intelectual, por exemplo, alguém perde um filho e um médico que não conhece a história receber a psicografia do filho com a letra, com as características do filho, dando informações que só a mãe sabe, o fenômeno intelectual. Isso é muito mais robusto do ponto de vista da prova, né? Além de ser mais educativo e mais esclarecedor, porque pela escrita você consegue, né, evangelizar e passar dados que o fenômeno material não consegue. Isso eu não quero dizer, meus amigos, que no tempo atual, para determinados objetivos e propósitos, não haja experimentações científicas válidas. Existem experimentações, investigações. Eu conheço um grupo, por exemplo, que faz experiências de efeitos materiais, de efeitos físicos, né? Com um propósito elevado, de rigor de pesquisa, assim por diante, as pessoas sérias, né, engajadas. Mas o que ele está dizendo aqui é que tem gente que fica apenas no fenômeno. Tem muita gente, e tem muito espírita, inclusive, que acha, não, a gente tem que resgatar aquela época de Kardec de ficar evocando espírito e fazendo experiências. Muito bem, isso pode ser feito. Mas a doutrina é mais importante do que o fenômeno. A doutrina chegou pelo fenômeno. O fenômeno foi essencial para que a doutrina, porque os espíritos utilizaram do fenômeno para trazer a doutrina. Mas Kardec vai dizer na conclusão do Livro dos Espíritos, no futuro a doutrina se sustentará muito mais pela força das suas ideias do que pelos fenômenos que produza. Pela força das suas ideias. Então, é interessante isso, né? Porque a gente vê, por exemplo, sessões mediúnicas, ainda existem sessões mediúnicas públicas. Quem disse que isso convence alguém? Quem já é cético vai para uma sessão mediúnica pública, como não conhece a teoria e não tem maturidade para entender o fenômeno, sai mais descrente. Que povo louco. A pessoa em transe, falando umas coisas, todo mundo acreditando naquela loucura. Então sai mais resistente ainda, mais cético ainda, menos convencido ainda. Então é interessante a gente, né, pensar nisso. Os que são curiosos continuarão curiosos, acharam fantástico e permanecerão assim. Por isso que ele está dizendo raciocínios periféricos. Raciocínios periféricos. Kardec vai dizer uma coisa interessante, né? O maior milagre de Jesus não foi nenhuma cura dele. Não foi nenhuma cura que Jesus produziu. Sabe por quê? Porque outros paranormais também produziram curas. Se a gente for lembrar de alguns paranormais do passado, alguns grandes médios produziram fenômenos semelhantes ao do Cristo. Kardec vai dizer, o maior milagre de Jesus foi ter apresentado uma doutrina e essa doutrina não ter sido ignorada e não ter sido abafada. Uma doutrina que ficou ali, sendo pregada há quase 3 anos, né, por pescadores. Os Césares de Roma nem tomavam conhecimento, nem se importavam com aquela seita estranha. E essa doutrina ir crescendo ao longo dos tempos. Paulo vai dizer outra coisa, vai dizer o maior milagre de Jesus foi a sua ressurreição. Por quê? Porque a ressurreição é o maior milagre, né? Ou seja, a volta do espírito após a morte, a imortalidade da alma, né? E por isso era necessária a crucificação, dizia o apóstolo dos gentios. Então o que eu quero dizer com isso tudo é que o fenômeno é importante, o fenômeno tem o seu lugar, mas o fenômeno não nos torna pessoas melhores. E é isso que o Eusébio está dizendo aqui. Eusébio está dizendo, meus amigos, não fiquem apegados a experimentações apenas. Porque o que nós, os espíritos, estamos querendo é um outro tipo de fenômeno, o fenômeno da renovação íntima. Emmanuel disse isso certa vez para Chico, né? Apareceu, materializado a Chico, com a tocha na mão e com as vestes e a apresentação, a indumentária perispiritual do senador Públio Lentulus. Depois de uma série de sessões de materialização, quem contou isso foi Arnaldo Rocha, antes de desencarnar. Arnaldo brincava dizendo assim, o senador apareceu naquele dia. Depois que Clarencio se materializou, que Sheila, Clarencio, ministro de Nosso Lar, que vários espíritos materializaram, que a gente ficava pedindo a Chico, né? Peixotinho participou da sessão com a gente, também materializou espíritos, até que Emmanuel apareceu, materializado, olhou e disse assim, eu estou vendo um jardim de infância aqui, um monte de criança. Eu quero dizer a vocês que a partir de hoje os fenômenos de materialização estão cessados, pelo menos com a minha anuência. Se o médium aqui quiser continuar,
continuará sem a minha presença. Porque o nosso objetivo é espiritualizar vocês. E vocês querem materializar a gente. Como é que fica? Vocês querem materializar os espíritos e os espíritos querem espiritualizar vocês. A tarefa do médium a partir de agora é o livro, porque o livro educa. O livro ilumina a consciência. E Chico realmente interrompeu para sempre aquelas sessões de efeitos físicos. Então, o que eu quero dizer é isso. Tenho, por exemplo, um amigo fantástico, ele inclusive participou de uma reunião do nosso grupo há muitos anos, né? Um amigo muito querido, que tem um laboratório, inclusive, de experiências mediúnicas no Rio de Janeiro, no Centro Espírita, em Botafogo, Beth, o Cristófilos, em Botafogo. É um grande amigo, né? Um engenheiro elétrico, um indivíduo que mexe, ele disse para mim, eu só compreendi algumas coisas de eletricidade depois que eu li o Mecanismo da Mediunidade de André Luiz. Ele consegue entender o Mecanismo da Mediunidade, porque até hoje eu não entendi o Mecanismo da Mediunidade, porque fala de coisas inacessíveis à minha informação, o meu conhecimento. E ele tem um laboratório, inclusive, de TCI, de transcomunicação instrumental. Já levou, inclusive, para congressos da Alemanha, algumas captações, né, dele. Mas ele estava conversando comigo recentemente, dizendo o quanto a vida pessoal dele estava atribulada. Estava me confidenciando isso. Por quê? Porque esses fenômenos aí são muito importantes, mas não evangelizam a alma. A evangelização da alma é de outra alçada. A gente não precisa dividir, excluir um em relação ao outro, não precisa. Mas o que Eusébio está dizendo aqui é que a evangelização da alma é mais importante. E Eusébio diz também, abrir horizontes mais claros à razão humana, refazendo o edifício da fé redentora, que as religiões literalistas esqueceram. Aqui o Espírito está chamando a atenção para isso, né? Religiões literalistas. É uma advertência para nós espíritas também. Para o literalismo excessivo, né, Paulo? Em grande medida. Em grande medida. Porque às vezes a gente fica querendo descobrir a origem da pólvora por conta de uma letra ou de uma expressão, né, que Allan Kardec colocou lá, sem ir para o espírito da letra, né, sem querer entender, né, a questão. Por exemplo, há em alguns trechos da obra kardeciana os espíritos dizerem, em minha forma de entender, eu coloquei isso numa palestra recente, os espíritos dizerem, por exemplo, que há mundos vibratórios. A ideia de colônia, Jorge. Há mundos vibratórios onde os espíritos repousam. Espécies de acampamento. Aí alguém me diz assim, ele está falando de acampamento, não está falando de colônia. Então, a gente vai ficar pegado à palavra? O problema com a palavra? Então, eu acho que às vezes tem esse problema entre nós, né? A gente às vezes supervaloriza mais a palavra do que o conceito. Quer ver uma coisa que já houve muita polêmica no meio espírita? Kardec utilizar a expressão raça. Né? Como Emmanuel utilizou a expressão raça em A Caminho da Luz, porque era a expressão da época, não existia a noção de etnia, que é uma expressão mais recente. Então Kardec utilizou a expressão raça. Aí o povo agora, atualmente, fica criticando. Houve uma ação, inclusive, judicial, em relação à FEB, por causa dessas expressões kardecianas. Tem inclusive uma nota da tradução de Evandro Noleto Bezerra sobre isso, que houve uma ação judicial por conta dessas expressões, quer dizer, a obra do autor. E se a gente for ir nesse exagero, a gente vai ter que mudar um monte de obra, né? A começar da Bíblia, que tem expressões preconceituosas, que tem colocações de genocídio, de machismo, de intolerância. Quer dizer, então a gente vê que a gente fica pegado à palavra, né? Kardec usou a expressão raça inferior, raça superior, e o povo pega aquilo ao pé da letra. O que é que Kardec queria dizer? Aí a gente pega uma parte da obra e não pega o conjunto, quando ele muitas vezes fala que o espírito não tem credo, não tem raça, não tem cor. Em vários momentos da obra kardeciana ele coloca isso, que o mais importante a única coisa importante é o progresso moral. Até porque os espíritos invertem de papéis e assumem papéis sociais, raciais, vou usar a expressão dele, financeiros, materiais diferentes, sexuais diferentes. Mas quando ele usa raça inferior, ele está dizendo de espíritos atrasados que corporificaram determinado grupamento humano, como eram algumas tribos.
E é o que o europeu do século XIX, contexto onde Kardec estava, entendia algumas tribos, compreendia de algumas tribos. Então ele estava perfeitamente correto, só que com expressões que hoje são consideradas agressivas. Mas Kardec não podia adivinhar isso. Então, às vezes, a gente fica preso a algumas palavras, né? E aqui ele está dizendo religiões literalistas, né? Bom, e aí ele fala, e no prosseguimento da ação que nos compete, não nos esqueçamos de que a evangelização das relações entre as esferas visíveis e invisíveis é dever tão natural e tão inadiável da tarefa quanto a evangelização das pessoas. Eu acho esse daqui um dos pontos altos do comentário de Eusébio. Um dos pontos altos. Veja que ele falou de intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual, objeto de estudo do espiritismo. Ele falou desse intercâmbio, né? Ele falou que não basta ter esse intercâmbio. E agora ele fala que a evangelização desse relacionamento é tão importante quanto a evangelização do indivíduo. É necessário evangelizar a relação que a gente estabelece com o mundo espiritual. Da mesma forma que a gente evangeliza-se a si próprio. Porque o ser humano, Haroldo Dutra Dias gosta de falar isso, né? O ser humano vive sempre se relacionando, mesmo que não queira. Porque se relaciona a trilogia de Jesus, né? Se relaciona com o divino, mesmo que não queira, com o próximo e consigo mesmo. Que é aquela trilogia, amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. Né? Porque quando fala em amor, a gente está falando de vínculo, a gente está falando de relação, de relacionamento. Então, é muito bacana a gente pensar nisso, né? Porque tanto inspiração espiritual quanto obsessão também é relacionamento, são relações. E a gente está o tempo todo se relacionando, ainda que de maneira inconscientemente, ainda que de maneira telepática, a gente está o tempo todo estabelecendo contatos, conexões, né? Para usar uma expressão da informática, né? da tecnologia. A gente está sempre estabelecendo conexões. E é necessário evangelizar as nossas conexões, né? Evangelizar as nossas relações. Não intenteis o voo sem haver aprendido a marcha. Interessante isso, né? Não intenteis o voo sem haver aprendido a marcha. Joana de Anjos tem uma mensagem que ela vai dizer assim, não queira começar onde os outros estão terminando. Porque às vezes a gente pega assim um Divaldo e a gente quer já começar sendo igual a ele. Quando ele está concluindo a tarefa. São décadas de dedicação. Não vai conseguir. Né? Então, eu acho que esse respeito também ao processo, ao espírito de sequência, né? E aqui, uma outra coisa, que eu encerro meu comentário com isso aqui, que é o seguinte, que é o mote principal daquele tema que eu mencionei, da loucura, da saúde mental, quando Eusébio fala assim, o desequilíbrio generalizado e crescente invade os departamentos da mente humana. Novamente, a alusão ao que será tratado de maneira mais esmiuçada no mundo maior, né? Que é a questão da saúde mental. A saúde mental, por excelência, diz muito da realidade, das realidades do espírito. Porque se você pega alguém doente fisicamente, você pode até imaginar, e há a possibilidade da pessoa ser enferma do corpo, mas ser saudável do espírito. Chico Xavier era muito enfermo fisicamente. Era muito enfermo fisicamente. Né? Mas, do ponto de vista espiritual, era um indivíduo pleno, integral. E a gente vê São Francisco também, que enfrentou vários problemas de saúde física. Então, nem sempre segue uma linha lógica os problemas do corpo e a realidade espiritual. Mas as questões da mente sempre... Oi? Exato, mas as questões da mente sempre sugerem algo de raiz espiritual. Né? Sempre são marcas. A nossa forma de funcionar mentalmente não deixa de haver ali pistas e elementos de como nós somos e como nós fomos num passado próximo ou remoto. Então isso é importante, né? Por isso que esses espíritos, Filomeno de Miranda, Joana de Anjos, todos falam dessa questão mental, dessa questão de saúde mental, né? Dessa questão psíquica, emocional, né? Porque está associada à questão moral. O que me saltou assim, mais os olhos, que é um tema que eu gosto bastante, foi a parte da iluminação interior, né? Quando ele começa falando que inadiável é a iluminação de nós mesmos. E quando mais pra frente ele cita o próprio Cristo, né?
que o Cristo não atingiu a ascensão ou a ressurreição sem antes passar pelo Calvário, imagine que ele nem precisava passar por aquele tipo de coisa, mas mostrou qual que era a tônica da evolução para a gente, né? E a gente não tem nem de longe envergadura moral para passar por um suplício como que ele passou. Embora, guardadas as devidas proporções, nós tenhamos a nossa própria cruz. Mas aí ele vai esclarecer mais à frente, quando ele vai dizer assim: nosso ministério é de iluminação e de eternidade. Porque se o nosso objetivo fosse iluminação, mas se a gente só tivesse essa vida, seria uma tarefa hercúlea a gente conseguir evoluir. Mas como a gente tem a eternidade pela frente, aí fica mais fácil. A gente vai galgando, né, na medida dos nossos esforços e subindo pouco a pouco. E um outro tema que ele aborda, que eu também gosto bastante, é quando ele nos chama, nos fala da importância de sermos cooperadores abnegados, porque em realidade o Cristo não precisa da gente, mas é o meio que nós temos para evoluir. Quando ele fala assim, que ele não faz uma alusão a que a gente, a pretexto da fé, fique esperando passivamente a nossa evolução acontecer, que vai acontecer de qualquer jeito. Mas ele fala, não bastará em nossas realizações a crença que espera. Indispensável é o amor que confia e atende, transforma e eleva, como vaso legítimo da sabedoria divina. E aí eu me lembrei de uma epístola de Paulo, que ele compara nos amigos do Cristo. Ele diz: o Cristo é o corpo, e vós sois os membros. Então, o corpo, ele é uno, né? É ele quem pensa, é ele quem decide, mas ele precisa dos membros para poder trabalhar, para poder fazer as construções. E o interessante é que, por exemplo, na área de exercícios, a gente tem exercícios que nos fazem desenvolver algumas capacidades ou funcionalidades. Exercícios para coordenação motora, exercícios para flexibilidade. Então, isso significa que evolução é exercício, é educação. Que a gente vai conseguir essa comunhão fazendo aos poucos. E aí a gente vai conseguir essa comunhão com o divino sendo tão ressonando, né, tão próximo, nos alinhando em frequência, devagar e sempre. Quando a gente menos perceber, a gente já está sendo emissários do bem, né? A gente já está sendo um instrumento de bênçãos, né? Um vaso mais cristalino. Sem me alongar muito, sendo bem econômico, essa questão do livre-arbítrio relativo e pleno é uma questão muito interessante, uma questão que, assim, se a gente fosse... Eu me pego, às vezes, refletindo sobre isso. Peguei A Memória e o Tempo, de Hermínio de Miranda, que ele discute muito essa questão de determinismo e livre-arbítrio e onisciência divina, e que ele faz uma discussão filosófica muito interessante no início da obra. Quem leu Memória e o Tempo lembra dessa discussão, esse labirinto que ele entra, né? Deus é onisciente, é o único conhecedor, então se ele é o único conhecedor, ele sabe tudo, então ele sabe até o futuro, e se ele sabe do futuro, então o futuro está escrito, e ele fica meio que dialogando nesse sentido e com o livre-arbítrio, né? E às vezes eu fico me pegando, pensando umas coisas assim que me fazem pensar. Às vezes, quando a gente escolher abrir mão, né? Quando a gente escolhe algo, a gente está abrindo mão de outras possibilidades, né? Sartre já dizia isso, né? Inclusive de maneira existencialista, algo até nihilista, né? Mas se a gente for pensar, sei lá, eu estou querendo morar aqui em alguma região, eu escolho esse prédio, na hora que eu escolho morar nesse prédio, eu limitei meu livre-arbítrio, eu limitei as outras possibilidades. E aí eu fico pensando em termos evolutivos. O que é que eu quero dizer? Uma mãe que está com um filho doente em casa, né? Que chega, sei lá, vou dar um exemplo, chega no quarto do filho, berço do filho, o filho está com um processo grave, exigindo levá-lo para o hospital. Ela tem livre-arbítrio se vai levar ou não? Se ela for um espírito muito primário, será que eu levo ou não levo? Vou tomar um banho, deixa aí, negligencia, de repente até morre. Mas se for um espírito com uma certa maturidade, certa sensibilidade, isso é livre-arbítrio? Não tem livre-arbítrio. Aí eu fico pensando até que ponto algumas opções que a gente tem de livre-arbítrio não são por conta das nossas imperfeições. Porque para um espírito muito pleno, talvez não tenha nem opção. Só aquele caminho que ele vê. É de embaralhar, né? É de embaralhar. Eu não estou negando a faculdade de opção, de escolha do espírito. Mas pensemos se isso também não faz sentido, né? Em termos evolutivos. Então, é interessante isso, né? Claro que é uma discussão filosófica, né?
É muito bacana, Jorge, só uma consideração que você me fez pensar, que é aquele triângulo de Emmanuel, né? Emmanuel tem um triângulo que ele coloca em uma das obras dele, se não me falha a memória, o Consolador, que ele vai dizer que o Espiritismo é um triângulo. Nas duas vértices de baixo está a ciência e a filosofia, que são os conhecimentos horizontais, desde a experimentação, tanto quanto a ilação e as elucubrações. Mas o aspecto moral, se a gente tiver preconceito com a expressão religião, porque tem gente que tem preconceito com a expressão religião, o aspecto moral, o aspecto ético, ou o aspecto religioso, se a gente quiser, é aquela vértice de cima. Porque, aí Emmanuel vai dizer na metáfora, porque essa é que tira o homem do chão para o alto, né? Que alça voos, né? É o aspecto moral que faz o indivíduo subir na vertical, né? Enquanto os outros dois aspectos faz ele expandir na horizontal. Então, eu acho que isso é interessante, de fato eu concordo com você, eu estava rindo aqui porque eu me lembrei do Espiritismo à la carte. O Espiritismo à la carte, que você me... Em vez do Espiritismo Allan Kardec, é o Espiritismo à la carte, ou seja, é o meu modo. Eu fatio e só pego o aspecto científico, ou filosófico, ou religioso. Na verdade, é uma coisa só. São os três, né? A dimensão, mas que a dimensão moral tem essa conotação mais importante, né? E aí eu me lembrei de outro amigo nosso, ele até participou desse grupo há muitos anos, Danilo Cruz, é um palestrante, é psicólogo também, e ele costumava dizer que esses que querem pegar só uma parte do espiritismo não são espíritas, são perispíritas. Ou seja, pela metade, né? É interessante, Raimundo, porque tudo isso... Né? Acender claridade, projetar luz, etc. É aquela expressão que você falou do sentimento. Né? Do sentimento. Porque o Eusébio está convidando... por isso a questão que Jorge trouxe, que é um pouco disso, né? Experimentação, a razão, não é para desconsiderar, porque a razão, a capacidade do homem elucubrar as coisas é um recurso muito importante, uma conquista evolutiva nossa que a gente não pode jogar fora. Né? Graças à razão, a gente tem um guia bastante seguro, né? Estou me lembrando de uma pergunta que Kardec faz aos espíritos nesse sentido, né? Por que a razão não é um guia sempre seguro? E os espíritos respondem porque o homem a envolve por orgulho e egoísmo, né? Mais ou menos nesse sentido. O que eu quero dizer é que a razão é importante, o raciocínio é importante, o raciocínio sendo racionais, a gente se livra de um monte de problema, porque se a gente for também agir de maneira irracional, a gente se dá mal em muita situação. Mas o que o Eusébio está dizendo é o seguinte, está convidando a iluminação dos sentimentos. Né? Porque é na iluminação dos sentimentos que a gente dá um salto qualitativo. Humberto de Campos tem uma mensagem que ele vai dizer assim, como é que ele diz, meu Deus? Ele diz assim, nunca... ainda que esteja raciocinando, não é assim não, mas assim... Nunca raciocine sem colocar amor no raciocínio. O que eu quero dizer? É que assim, até numa construção racional, bastante sofisticada, convincente, a gente pode conduzir a pessoa ao mal. Sendo racional, sendo coerente, sendo bastante razoável, a razão pode conduzir você ao mal. Com toda a razoabilidade possível. Né? Ou seja, a razão é importante, mas quando você coloca o coração nas coisas, você pode até errar. Você pode até cometer o erro que a razão não cometeria. Mas com o coração, seu erro tem atenuantes. Né? Não é um erro deliberado, não é um erro frio. Erro maldoso, né? Exatamente. No entanto, quando você acerta, você dá um salto que a razão nunca alcança. Você faz coisas que você extrapola o convencional. São esses homens e mulheres que estão acima da média. Né? Em qualquer área. Você pode pegar qualquer área. A Suzana citou aí o esporte. Né? Quanta gente que no esporte dá lições de ética e de moralidade. Né? Não apenas dá disciplina na técnica desportiva específica do seu campo. Né? Se eu pegar aqui, Forças Armadas, né? Objetor de Consciência. Estava vendo até O Último Homem. Que filme fantástico. Eu não vou dar uma de Silvio Santos e contar o final da história não, viu? Mas assistam, porque é fantástico. Eu estava lendo uma resenha dizendo que a história real é mais inacreditável do que está no filme. Né?
Alguém que vai para a guerra e simplesmente tem princípios morais que ele não quer pegar em arma, quer dizer, ele extrapola inclusive a estratégia do grupo, né, a técnica militar. E o que esse homem faz é um negócio impressionante. Sem pegar arma. Sem pegar em arma. Ainda está em cartaz? Não, acho que tem Netflix, né? Então, ali foi o quê? Também foi o coração, foi o ideal, foi aquilo que ele acreditava, ele colocou a alma, né? Então tem algo, né, que extrapola a razão, né? Como dizia Chico continuava a dizer assim, quem pensa, raciocina, avança e progride, mas quem ama está sempre à frente.